Muito provavelmente você já deve ter jogado em algum lugar um jogo onde controlamos vários personagens bem pequenininhos e o objetivo do jogo é de levar o maior número desses personagens, ou até mesmo todos, em segurança para um determinado ponto. E nesse estilo de jogo tem de tudo, tem de pinguim, operários, do que você imaginar. Mas hoje vamos falar com um jogo que começou com tudo isso, que é o Lemmings, que foi lançado para o Commodore Amiga. Sim, mais um jogo de Amiga aqui para o canal, então já vai se ajeitando aí e vambora! Antes de falar sobre o jogo em si, precisarei falar da empresa que estava por trás do desenvolvimento dele, que no caso é a DMA Design, que posteriormente acabou mudando de nome para Rockstar North, que é uma subsidiária da Rockstar. Sim, a mesma empresa que cuida de GTA nos tempos atuais foi a desenvolvedora do jogo de hoje, mas quem publicou ele foi uma velha conhecida nossa, a Psygnosis. E como eu falo de coisas antigas, essa empresa está praticamente virando de casa já, de tanto que eu falo sobre algum jogo deles. Lemmings teve lançamentos para os mais variados tipos de plataformas ao longo dos anos, e por amor próprio eu não vou falar de cada lançamento aqui, então vou me limitar a falar apenas do jogo original, beleza? Originalmente o jogo foi lançado para o Commodore Amiga na data 14 de fevereiro de 1991, e o objetivo do jogo é bem simples. Quando iniciamos alguma fase, o jogo acaba nos entregando vários lemmings, que seria o nome deste bichinho no nosso idioma, mas no jogo nós controlamos versões antropomorfizados, tipo o personagem de Sonic, sabe? E bem, na real nós controlamos eles de forma indireta, pois devemos criar a melhor rota possível para que todos, ou a quantidade estabelecida pela fase, cheguem no seu destino. A ideia para a criação desse jogo foi devido a uma animação simples de um personagem que estava em uma caixa, feita na resolução de 8 por 8 pixels, em um antigo programa de criação de pixel arts, o Deluxe Paint, que era basicamente o Microsoft Paint do Commodore Amiga. E esse Deluxe Paint era tão intuitivo que a equipe responsável pelo jogo acabou ficando empolgada com a parte artística do jogo, e claro, com o desenvolvimento dele também. E sim, foi uma coisa completamente espontânea, inclusive dá para fazer um vídeo do Deluxe Paint, pois tem coisa para falar dele, e se você quiser, deixa aqui nos comentários, beleza? E antes de poder falar sobre a jogabilidade dele, ou até mesmo de mostrar o jogo para você que está me assistindo, gostaria de falar algumas outras coisinhas antes para mostrar que o Lemmings não é pouca coisa não. Quando o jogo foi lançado para o Amiga, ele conseguiu vender 55 mil cópias no primeiro dia. Exatamente isso que você ouviu. Em 1991, eles conseguiram vender tudo isso daí, o que para um console relativamente conhecido já é um feito grande. E para o Amiga é um feito maior ainda. E tá bom, lá fora o Amiga é muito mais popular do que aqui no Brasil, mas não deixa de ser um feito incrível. E para a mídia especializada, Lemmings teve a segunda maior classificação em uma revista da época, chamada de Amstrad Action, fora a chuva de críticas positivas da IGN, Computer Game World e demais revistas da época. Já a crítica negativa do jogo seria referente à velocidade dele e também dos gráficos, já que eles eram bem simples até mesmo para a época. Lemmings conseguiu ser um jogo tão importante para a empresa que no ano de 2013, eles colocaram uma pequena estátua do game lá na sede da Rockstar North, que fica na cidade de Dundee, na Escócia. E tá bom, agora eu sei que eu falei bastante sobre o jogo, mas eu quero falar um pouco sobre a gameplay dele também. Por mais que pareça frescura ou redundante falar da jogabilidade do jogo, já que logo vamos jogar ele aqui, é necessário falar que no Lemmings você não atua diretamente com o personagem, e sim de forma indireta, como eu tinha falado anteriormente, pois precisamos criar rotas para que os personagens consigam chegar no seu destino. E não só isso, como também podemos atribuir habilidades para eles. E as habilidades que temos disponível no jogo são os Climbers, que escalam verticalmente, mas tem que ter cuidado, pois eles só vão na vertical. Então se tiver alguma armadilha, esse Lemming pode cair e ir de vasco. Também temos os Floaters, que utilizam paraquedas para cair com segurança. Essa é de longe a habilidade que eu mais uso nesse tipo de jogo, pois acredite, até plataformas bestas podem eliminar metade dos seus Lemmings caso você seja um jogador inexperiente. Também temos os Bombers, que eles se explodem para abrir passagens, ou para finalizar as fases de forma muito mais rápida. Use essa habilidade com moderação, pois quando o Lemming explode, ele vai pro beleléu. Os Blockers ficam parados no meio do caminho e eles impedem a passagem de outros Lemmings. Eles são úteis para evitar que uma galera caia em uma armadilha, por exemplo, e normalmente ele é utilizado em conjunto com um Builder.
E por falar no Builder, eles constroem escadas com 12 degraus ou se acabar encontrando algum obstáculo na parte de cima da tela. Caso isso aconteça, eles param de construir. Agora, se você acaba tendo algum erro de cálculo e constrói em um lugar errado, você acaba criando uma plataforma alta, e aí já era. E por fim, temos os escavadores, que são subdivididos em 3 classes, então vamos dizer quais são elas. A primeira delas são os Bashers, que escavam horizontalmente. Também temos os Miners, que escavam de forma diagonal para baixo, e os Diggers, que escavam apenas para baixo. Uma coisa legal desse jogo é que não tem apenas a versão single player, também tem multiplayer nele, onde você e o seu amiguinho tem que levar o maior número de lemmings para a base adversária. Mas já falei bastante sobre esse jogo, então vamos direto para a nossa máquina de testes para jogar a versão original do Commodore Amiga. Estamos agora na nossa tradicional máquina de testes e dessa vez para testar o jogo Lemmings. E como você pode reparar, você vai acabar escutando em alguns pontos do vídeo um som de algum disquete ou até mesmo de um computador antigo funcionando. Isso se deve pelo fato do jogo ser do Amiga. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar a introdução rolar aqui. Deixa só eu ver como é que tá aqui na tela. Que aqui na tela a animaçãozinha tá rolando. Então deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Porque por algum motivo os jogos da Amiga ficam com a resolução meio torta. Eu não sei explicar o porquê. Mas de toda forma, olha só, os lemminzinhos, dá pra você ver algumas habilidades, os floaters, os blockers, os climbers. Enfim, é só uma introduçãozinha muito básica e, cara, essa animação, embora pareça bem simples e tudo mais, como eu acabei de falar, vamos levar em consideração que foi feita no começo dos anos 90, tá? Então, assim, não é pouca coisa, não. E, ó, uma das características dos jogos do Amiga também é em relação à parte dos disquetes, que sim, não utilizava CD não, era disquete, então toda hora tinha que trocar. Então eu vou trocar aqui enquanto eu vou falando mesmo, vou aqui colocar o disquete 2 e esperar carregar aqui um pouquinho. Eu acho que agora dá pra ir. E as coisas eram assim antigamente. Colocava o disquetezinho pra rodar alguma coisa, demorava um pouco. Não era instantâneo como é hoje. E tá, estamos aqui na tela inicial e temos aqui algumas opções. Que temos o modo de 1 jogador, 2 jogadores, que aí você precisaria ter 2 mouses para poder jogar. Criador de níveis. Também temos aqui o sound test. E a opção de dificuldade, que podemos vir aqui e até mesmo trocar. Ó. Tem a opção Fun, Tricky e Takes-in. E também o Mayan. Ou seja, é o mais fácil até o mais difícil. Vou deixar no Fun mesmo, pois a ideia do vídeo é simplesmente testar o jogo. Então vamos vir aqui no modo de um jogador mesmo. E eu vou fazer um corte rapidinho já com o jogo rodando. Beleza, nós temos aqui como objetivo de salvar 10% da galera que vai vir. Então essa daqui vai ser a primeira fase, então eu vou mostrar aqui rapidamente. Eu não posso ficar panguando por muito tempo, mas deixa eu ver como é que tá aqui a telinha de habilidades. Beleza, eu me coloquei aqui do outro lado e porque eu tava tampando aqui o nosso negócio de habilidades. E beleza, eu vou clicar aqui em uma determinada habilidade e eu vou escolher aqui para um cavar até aqui a parte de baixo, ó. Um vai estar cavando, eu poderia colocar 2 ou 3 para ir mais rápido, mas eu vou dar um corte rapidinho e aí você já vai vendo quando já terminar de ter cavado. Beleza, terminamos aqui de cavar e agora os outros lemmings estão indo diretamente para o portal. E é só esperar todo mundo conseguir entrar, ou pelo menos a maioria deles, para poder passar de fase. E para não ficar algo tão entediante assim para assistir, eu vou dar mais uma pausa aqui e já vamos aqui direto para o próximo nível. Beleza, conseguimos salvar todo mundo. Até porque era o primeiro nível, na dificuldade mais fácil, então obviamente tem que salvar todo mundo, né? Senão, porra, não tinha como também. Aqui agora temos basicamente a mesma coisa, temos que salvar 10% dos lemmings e é isso, né? Não tem nem muito o que fazer. Vamos ver aqui. Agora temos que utilizar a habilidade de floaters. Aí o que eu vou fazendo? Para atribuir uma habilidade, eu vou ter que clicar no lemming. E sim, esse jogo você só vai usar o mouse, você não vai usar o teclado não. Aí ó, vou usando aqui. Eu sei que parece estar um pouco chato de ver essa parte da gameplay e tudo mais. Opa, ih! Panguei, não consegui salvar um. Você viu que um caiu, virou geleia, né? Mas aí foi porque o clique não funcionou. Mas tá bom, né? O intuito é só demonstrar o jogo. Vamos vir aqui para o nível 3. Como eu ia falando, quando você clica no lemming, ele ativa uma determinada habilidade. É lógico que nas primeiras fases vão ser mais introdutórias, tipo para você ver qual habilidade que vai funcionar, qual que não vai, aquela coisa toda. Agora eu vou ter que usar o blocker. Aqui, ó. Opa, vem pra cá. E eu posso também utilizar o mouse como câmera. Deixa eu só prestar atenção aqui. O jogo é
fácil, mas também não significa que eu possa panguar. Eu já dei uma jogada aqui e eu vi que quando cair aqui pra os bichinhos não desviviam. Pronto. Aí, enquanto eu vou falando, aqui no nosso setor aqui de habilidades, temos as habilidades que eu falei anteriormente. Esse daqui, por mais contra-intuitivo que pareça, é o botão de pausa. Então, se eu precisar pausar para ir no banheiro, qualquer coisa, é só clicar aqui. E esse último aqui, eu vou demonstrar já já, mas é o botão de boom, sabe? De explosão. Eu vou esperar todo mundo entrar no portalzinho, então eu vou dar mais um corte aqui para depois mostrar essa última habilidade aqui para você. Beleza, pra você que tava assistindo, foi questão de segundos aqui, pra mim levou um certo tempinho, porque é um jogo bem lento, né, como eu tinha falado na parte da crítica especializada. E agora, tá todo mundo aqui preso, eu não consigo voltar ao normal, o que que eu faço? Simplesmente eu não vou ter escolha, vou ter que explodir todo mundo. Agora tem que esperar 5, 4, 3, 2, 1, aquela coisa toda e todo mundo faz BUM! E é isso. Essa habilidade também é bastante útil para simplesmente abrir caminhos, como eu falei anteriormente. Vamos aqui para o nível 4. Tá, agora temos que salvar todo mundo. Então tá bom. Tem que usar os miners e os climbers. Ok, tá. Vamos ter que usar apenas um pra cavar. Eu acho que eu fiz merda, mas tá bom. Esqueci que cava pra diagonal. Se fosse outro, ia cavar pra baixo. Mas agora já foi. Tudo bem, cavou pra baixo também, mas foi diagonal. E tá, e agora o que eu tenho que fazer vai ser o seguinte. Vou ter que clicar em um aqui pra subir na parede. Eu vou ver se eu consigo clicar antes. Bem que eu tenho tentativas, poucas tentativas, né? Eu panguei, eu deixei um sem querer passar. Vamos clicar aqui. Agora essa daqui vai ser a fase que começa a introduzir que você utilize 2 ou mais habilidades no jogo. Que eu acho isso bastante interessante. E mais uma vez, caso alguém tenha reparado nos gráficos e tenha notado, pô, Luquita, o gráfico desse jogo é muito simples, até mesmo pra época. Vale lembrar que eles utilizaram uma ferramenta de criação gráfica lá da época, que era o Deluxe Paint. Então, assim, eles simplesmente utilizaram uma ferramenta que eles tinham gostado bastante do resultado pra criar a parte visual desse jogo, o que ficou incrível. Tá, beleza, agora nós temos que escavar aqui também. Uai, então acho que era pra... Pera, tá. Aqui, ó, vou até aproveitar aqui, ó, vou trazer o mouse aqui pra cá. Deixa só um escavando mesmo que se dane. Pronto. Nossa, eu acho que tem... Nossa, tem 25, meu Deus. Nossa, essa fase aqui vai ser longuinha. Eu vou deixar só alguns passar pra não estender tanto o vídeo assim. E olha... E beleza, agora vai ser questão de tempo pra todo mundo entrar. Meu Deus, 40 e pouco! Eu vou ter que pausar, senão o vídeo vai ficar muito chato. Então, só mais um cortezinho e vamos vir aqui pra próxima fase. Boa, terminamos essa fase aqui também. Vamos ver aqui, agora precisamos salvar 20%. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se a fase não é muito longa. Acho que não é. Então acho que conseguimos ir. Não pensei direito. Puta merda. Ok, agora tem que explodir mais um. Fuck. Ih, fiz merda. Já era. Então beleza, vamos dar uma olhada rapidinho aqui nos outros modos, então vai ser mais um cortezinho. Eu acabei dando uma panguada aqui. Sabe essa opção de New Level? Ele não é o criador de níveis. Ele é basicamente pra você continuar de onde você parou, entendeu? Porque, bom, você joga direto no disquete, não tem como você criar saves, nem nada do tipo. Então você utiliza essa seção aqui, coloca qualquer password, eu simplesmente esfreguei a mão no teclado, e é isso. E bom, eu acho que a essa altura do campeonato, eu acho que conseguimos mostrar muito bem como é que era o Lemmings. Conseguimos também mostrar um pouquinho das habilidades e tudo mais. Quero só dar uma última conferida. Eu vou colocar na dificuldade máxima. E eu vou colocar aqui no modo de um jogador. Quero ver se a fase muda. Aí, ó, é interessante. Se você quiser algum desafio, você simplesmente pode utilizar uma fase. Você já... Aí, ó, tá vendo? Já muda completamente. Eu vou deixar caindo assim mesmo, porque eu não quero passar essa fase. Mas só pra você saber que é possível, sabe? Tipo, você conseguir jogar em outras dificuldades não vai ser a mesma coisa, sabe? Isso é bacana. Pra época ainda, nossa, isso aí é muito bacana. Não é muito comum isso acontecer. Mas de qualquer forma, vou dar mais uma pausa aqui e vou para as considerações finais desse vídeo. E bom, esse foi o vídeo falando sobre o Lemmings e também mostrando ele. E o que eu tenho para comentar sobre esse jogo é que, de fato, ele é bem simplesinho em questão de aparência, mas em questão de jogabilidade ele é muito à frente do seu tempo. Mas em questão de jogabilidade, eu acho ele simplesmente genial, porque você simplesmente não controla os personagens de forma direta. A graça é você simplesmente bolar a melhor estratégia para salvar o maior número de Lemmings possíveis.
E isso eu acho completamente fora da caixinha no bom sentido. O único contra é realmente a velocidade, como você pode ter reparado aqui no vídeo, eu cortei várias e várias vezes, porque o jogo é bem devagar. Então se eu deixasse todos os lemmings entrando lá nos portais e tudo mais, o vídeo, além de ficar muito extenso, ia acabar ficando muito chato. Então realmente tem esse ponto aí, tá? Então se você gosta de jogo de puzzles e tudo mais, você pode jogar esse jogo, assim como tem versões mais modernas para consoles mais modernos e até mesmo para computadores, e também tem com outras skins como Pingus, que é basicamente a mesma coisa, só que Linux. E sim, eu posso trazer esse jogo um dia no canal também, basta você deixar aqui nos comentários. E é isso. E por falar nos comentários, deixa aqui a sua opinião, o que você achou desse vídeo. Sua opinião vai ser de grande ajuda. Além disso, se você quiser apoiar o projeto, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela, e qualquer valor vai ser de grande ajuda. E também, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem um link do meu servidor do Discord, e entrando lá, você pode falar comigo. E no mais, eu espero que você fique bem, e nos vemos na próxima!